Graça e paz, meus irmãos e irmãs eternos em Cristo Jesus. Hoje é 5 de abril de 2024. Nós estamos ainda sobre o nosso plano de leitura diante do nosso devocional. Vejamos, estamos pela madrugada, ainda escuro, mas estamos no versículo 17 ainda. E o versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ontem nós aprendemos sobre o capacete da salvação. Hoje nós vamos aprender sobre a espada, aleluia, do Espírito. Glória a Deus. Pessoal, veja bem, essa espada, ela é uma arma ofensiva que Deus nos dá. O soldado romano da época, eles usavam embainhada em seu cinto. Veja bem, uma espada curta para combates corpo a corpo. Mas Hebreu, capítulo 4, versículo 12, veja bem, compara a palavra de Deus com uma espada, pois é afiada e eficaz, ou seja, de penetrar o ser interior, da mesma forma como a espada material transpassa o corpo. Quando a palavra nos convenceu do pecado, o nosso coração, ele foi compungido. Atos capítulo 2, versículo 37. Pedro, veja bem, Pedro, ele tentou usar a espada para defender Jesus no Getsemane. Lucas capítulo 22, 47. Mas em Pentecoste, aleluia, aprendeu que a espada do Espírito, ela é muito mais poderosa. Ela vai além daquilo que nós podemos imaginar. Meu Deus, eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Moisés também tentou conquistar pela espada. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Mas descobriu que a palavra de Deus, por si mesma, era suficiente para derrotar o Egito. Uma espada material transpassa o corpo, mas a palavra de Deus, ela transpassa o coração. Aleluia! À medida que a espada material é usada, esse material, com o tempo, ele perde a sua eficácia cortante. Mas quando a palavra de Deus é usada em nossa vida, torna-se cada vez mais afiada. Uma espada material deve ser empunhada por um soldado, mas a espada do Espírito tem o seu próprio poder, pois é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O Espírito escreveu a palavra e o Espírito empunha a espada. Aleluia. Uma espada material fere e mata, enquanto a espada do Espírito cura a ferida e vivifica. Mas quando usamos a espada contra Satanás, deferimos um golpe que enfraquece e impede de atrapalhar a obra de Deus. Veja bem, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Cristo usou a espada do Espírito e derrotou o inimigo. Jesus declarou 3 vezes: está escrito. Lucas 4, capítulo 1. É interessante observar que Satanás também pode citar a palavra, porque está escrito, Lucas 4, 10. Mas não faz de maneira completa, pois o inimigo tenta usar a palavra de Deus para nos confundir, de modo que é importante conhecer todas as palavras que Deus nos deu. Alguém disse que é possível provar qualquer coisa usando a Bíblia, o que realmente é verdade. Quando usamos versículos fora de contexto, omitimos palavras e aplicamos certos versículos indevidamente aos cristãos de hoje. Quanto melhor se conhecer a palavra de Deus, mais fácil é detectar as mentiras de Satanás e rejeitar as suas ofertas. Em certo sentido, a armadura de Deus
é a imagem de Jesus Cristo. Ele é a verdade. João 14:6. E é a nossa justiça. 2 Coríntios capítulo 5, 21. E a nossa paz. Efésios 2:14. Nossa fé só é possível por causa de sua fidelidade. Gênesis capítulo 2, versículo 20. Ele é nossa salvação. Lucas 2:30. E é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Isso significa que quando aceitamos a Cristo, também recebemos a armadura. Paulo disse aos romanos como fazer o uso correto da armadura. Romanos capítulo 13, versículo 11. Deixar o pecado, as obras das trevas e revestir-se das armaduras da luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. Fazemos isso revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 14. Pela fé, colocamos a armadura e cremos que Deus fará a vitória. No momento da salvação, vestimos a armadura vez por toda. No entanto, devemos nos apropriar dela cada dia. Quando o rei Davi tirou sua armadura e voltou para o seu palácio, colocou-se em mais um perigo que se estivesse no campo de batalha. Nunca estamos fora do alcance dos ardes de Satanás, de modo que jamais devemos ficar sem a armadura completa de Deus, tá bom? Aqui encerramos sobre as armaduras, o equipamento, e se assim o Senhor nos permitir, voltaremos amanhã no versículo 18, onde vamos aprender sobre a energia. Deus os abençoe no nome de Jesus.